Carta que Paulo escreveu ao jovem Tito, capítulo de número 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Essa carta está um pouquinho antes do livro do Apocalipse, um pouquinho antes das epístolas de João, um pouquinho antes das epístolas de Pedro, antes de Tiago, Hebreus. Você vai ver aí, Tito. Tito era um jovem discípulo do apóstolo Paulo. Esse discípulo foi deixado na ilha de Creta para estar ali pastoreando, e Paulo então resolve lhe transmitir algumas orientações e conselhos através dessa carta, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. O versículo, ou os versículos, de número 11 até o versículo 15. Este ano de 2022, Deus me colocou no coração que para nós aqui o tema desse ano que vai entrar será o ano da graça de Deus. Amém? Esses últimos dias Deus tem me falado muito sobre a sua graça. Eu tenho certeza que para todos nós será o ano da graça de Deus. Amém? Vamos falar muito sobre esse tema, a graça de Deus. Nós precisamos estar sempre conscientes que tudo é de Deus, tudo vem de Deus, nada de nós. O pior inimigo da graça de Deus é a justificação própria, é a justiça própria, é achar que nós podemos ou fazemos algo para merecer, mas graça é favor imerecido. Graça é receber de Deus aquilo que nós não merecemos e deixarmos de receber de Deus aquilo que merecíamos. Nós recebemos pela graça de Deus a salvação, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna que nós não merecíamos. E deixamos de receber a condenação eterna, a ira de Deus, que é o que nós merecíamos. Então, Paulo, falando sobre a graça de Deus, nessa carta que ele escreveu ao jovem Tito, ele diz assim: porque a graça de Deus se já manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Eu vou continuar acompanhando aqui. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Muito bem, aqui, quando o apóstolo Paulo fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, não está querendo dizer com isso que a salvação é universal. Ela está falando sobre incluir a todas as pessoas sem acepção. Ela está falando aqui sobre não acepção e não sobre a universalidade, ou seja, já que Jesus morreu na cruz, todos estão salvos. Não. A graça de Deus se há manifestado para aqueles que creem em Jesus e recebem o perdão do Salvador. Então, nisso aí está incluído todo tipo de pessoa, todo tipo. E essa mesma graça nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos remir
de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, Cristo morreu na cruz exatamente para nos livrar da condenação do pecado e fazer para si um povo seu, particularmente seu. A graça de Deus manifestada é em Cristo Jesus, através da pessoa do Filho de Deus. E para que você entenda melhor o que é essa graça, esse favor imerecido, eu conto-lhes um fato acontecido. Um professor de escola bíblica, que dava aula para várias crianças numa comunidade pobre, tinha lá muitas crianças e cada uma mais pobre que outra. Ele resolveu escolher a criança mais pobre daquela classe e fazer-lhe um presente na época do Natal. Ele foi numa loja, comprou roupas, calçados, alimentos, comprou material escolar e resolveu levar na casa daquele menino, que era muito pobre. Ele morava numa comunidade, tinha que subir um morro, e ele foi naquele dia levando vários pacotes de presentes, e a intenção era levar na casa do menino. Quando ele estava subindo o morro para chegar até a casa daquele menino, ele foi surpreendido com pedras na cabeça. E as pedradas vinham exatamente desse menino para o qual ele foi levar os presentes. O menino não sabia que os presentes eram para ele, ou eram para ele, e resolveu atacar o professor para que ele pudesse ficar com os presentes para ele. E assim ele o fez, com pedradas na cabeça do professor. O professor caiu desmaiado e ele levou aqueles pacotes de presente para casa. Passado algum tempo, sido recuperado o professor, ele resolveu fazer tudo novamente. Foi na mesma loja, comprou os mesmos presentes, roupas, calçados, alimentos, materiais escolares, e resolveu novamente levar na casa do menino. Foi novamente à comunidade, subiu novamente o morro, e dessa feita conseguiu chegar até a casa do menino. Bateu na porta, o pai do menino atendeu. Ele disse: olha, eu vim trazer esses presentes para o teu filho. O pai, constrangido, sabendo o que o filho tinha feito, disse: ele não merece esses presentes. Foi ele que atirou aquelas pedras na cabeça do professor. Leve de volta, ele não merece. Ao que o professor respondeu: sim, ele não merece, mas ele precisa. Ele não merece, mas ele precisa. Exatamente isso que aconteceu conosco, queridos. A salvação veio para nós sem ao menos merecermos, mas nós precisávamos. A graça de Deus se é manifestada a nós, não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos da graça de Deus. Somos carentes e necessitados da graça de Deus, conforme diz Romanos 6:23. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e carecem, estão destituídos da graça de Deus. E em 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É um dom gratuito, é um presente gratuito, sem ao menos merecermos. Eu estava, nesta manhã, meditando exatamente na graça de Deus manifestada logo na genealogia, na descendência, nos ancestrais do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabiam que todos nós temos uma linha genealógica? Você sabe quem foram seus pais, quem foram seus avós, bisavós, tataravós e aí por diante? Tem uma linhagem por trás da sua vida. E Jesus também veio assim de uma linhagem. E o mais interessante é que essa linhagem, registrada lá em Mateus, ela inclui mulheres. É interessante. Isso é um fato incrível. Sabe por quê? O povo judeu nunca foi de dar valor às mulheres. Eles veem as mulheres como que inferiores aos homens. E muita gente
acha que o cristianismo também faz acepção, tem esse preconceito para com as mulheres. Engano. Jesus veio para valorizar as mulheres. E a prova é que na descendência, na linhagem, na genealogia de Jesus, nós vemos várias mulheres, 5 ao todo. E o que é mais interessante, a maior parte dessas mulheres, elas tinham uma má fama. Jesus veio para resgatar a dignidade da pessoa humana e também, principalmente, das mulheres. Jesus, em seu ministério, valorizou as mulheres. As mulheres eram as que estavam mais presentes no ministério de Jesus. A Bíblia deixa claro que Jesus, enquanto realizou o seu ministério na terra, durante os 3 anos que ele caminhou com seus discípulos, eles tinham necessidades. Eles precisavam de roupas, eles precisavam comer, eles precisavam se locomover, eles precisavam se hospedar. Porque a partir do momento que ele chamou os seus discípulos para deixarem as redes e a pesca, as redes, eles passaram a viver pela fé. E quem que sustentava aquele grupo de 12 homens e mais Jesus? A Bíblia diz que haviam mulheres que eram ricas, mulheres que eram de bem e sustentavam Jesus e seus discípulos em seu ministério terreno. Quando Jesus, ele ressuscitou, quem foram as primeiras a saber que Jesus havia ressuscitado? Foram as mulheres. Dizem as más línguas que é porque aí a notícia correria mais rápido. Mas isso são as más línguas que dizem, né? Que Deus quis que as mulheres soubessem em primeira mão para que a notícia corresse mais rápido. Mas eu não creio assim. Eu creio que Deus, ele quis dar esta honra, né, Luciana? Ele quis dar essa honra para as mulheres, porque já que as mulheres eram as que estavam mais presentes em seu ministério, já que as mulheres eram as que mais o ajudavam, por que não dar a honra a elas de serem as primeiras a saberem que o Mestre ressuscitou? Eu gostaria de, através dessa genealogia de Jesus em Mateus, mostrar como que Deus, a graça de Deus se manifesta em pessoas comuns, em pessoas pelas quais o mundo não dava nada, na vida de pessoas que outrora tiveram um passado ruim, um passado mau. Mas a verdade é que a graça de Deus ensina que Deus não está interessado naquilo que você foi, naquilo que você fez, mas Ele está vendo o seu presente agora e principalmente o que você virá a ser no futuro. Porque se Deus olhar para o nosso presente, Ele vai ver falhas também, Ele vai ver imperfeições também, mas Ele olha não para aquilo que nós fomos, não para aquilo que nós somos, mas para aquilo que nós nos tornaremos quando nós estivermos face a face na presença dEle, transformados e num corpo glorificado. Então acompanhe comigo aí, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, os versículos de 1 a 17. Essa genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. Nós temos também a genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas. Só que no Evangelho de Lucas não entram mulheres, somente na genealogia de Mateus. Por quê? E por que somente algumas mulheres, exatamente as de pior fama? O Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele foi escrito, direcionado assim mais para o povo judeu, mostrando a pessoa de Jesus, profetizada, prometida no Antigo Testamento, e mostrada no Novo. No Novo Testamento, o Antigo se revela, e no Antigo Testamento, o Novo está escondido. É interessante. No Novo Testamento, o Antigo se revela, e no Antigo Testamento, o Novo está escondido. E nisso, Deus mostra aqui algumas coisas interessantes que eu quero mostrar para vocês. É a graça de Deus através da genealogia de Jesus. Em Mateus, portanto, Jesus é apresentado como o rei que viria. Em Marcos, ele é apresentado como servo sofredor. Em Lucas, ele é apresentado como homem. Em João, ele é apresentado como divino. João, o evangelista, ele ressalta
ele dá ênfase à divindade de Jesus. E na Bíblia nós temos 4 animais simbolizando a pessoa de Jesus. O leão, simbolizado pelo Evangelho de Mateus, o boi, por causa da sua força, por causa que ele serve, representado no Evangelho de Marcos, porque no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo. E interessante o fato, isso é, que o Evangelho de Marcos foi direcionado exatamente para o povo romano, povo de conquistas, um povo de domínio. E Jesus é apresentado ali exatamente como servo, e na figura de um boi. Em Lucas, Jesus é apresentado como homem, exatamente na figura de um homem. E no Evangelho de João, conhecido como o Evangelho Universal, Jesus é apresentado na figura de uma águia representando a divindade. Então vamos lá. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, diz assim: registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E aí vai começar a narrar toda a descendência, os ancestrais de Jesus, desde Abraão até José e Maria. Veja só, no versículo 2 diz: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Se você não sabia, essas genealogias bíblicas que aparecem principalmente no Antigo Testamento, elas têm um fundamento, elas têm um porquê. Não é só para a pessoa escolher um nome para o filho, né? Porque são várias sugestões, mas é para ensinar alguma coisa. Muitos nem lê genealogia porque acham que dá sono, ficar lendo nome por nome, mas tem um mistério nisso aí, e principalmente na genealogia de Jesus. Eu falei que 5 mulheres são mencionadas aqui. E o interessante é que na conta dos judeus, a mulher nunca era mencionada. Nunca era levada em conta. E aqui, o Espírito Santo faz questão de deixar aparecer na genealogia de Jesus essas mulheres. E o mais interessante é a história de cada uma dessas mulheres. Veremos a primeira, no versículo 3. Diz que Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Quem foi essa Tamar? Tamar era nora de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. O seu nome quer dizer louvor. Foi da tribo de Judá que Deus disse que levantaria o verdadeiro louvor. E olha só, Tamar, ela ficou viúva. E na lei do Antigo Testamento, havia uma lei chamada lei do levirato. A mulher que ficasse viúva deveria tomar como marido o irmão do marido morto, o seu cunhado. Para quê? Para suscitar descendência. Só que, depois da morte do último marido de Tamar, ela ficou viúva, e o próximo irmão do morto, que deveria tomá-la como esposa, era ainda criança.
Ela então foi falar com o seu sogro: olha, reserva esse menino para mim, eu vou esperá-lo crescer, e quando ele ficar um moço, promete que ele vai casar-se comigo para suscitar descendência. Só que o menino cresceu e Judá não cumpriu o prometido para com a sua nora, não deu a ela o seu filho, para que ela se casasse e tivesse uma descendência. A descendência no Antigo Testamento era muito importante, e também nos dias de Jesus, nos tempos bíblicos, porque era através da descendência que a pessoa teria uma garantia de sustento na sua velhice. Os filhos seriam uma provisão para a velhice, e era muito importante que a família tivesse uma descendência. Por isso essa lei do levirato, para que nenhuma viúva ficasse sem filhos. Pois bem, o cunhado de Tamar cresceu, e Judá, o seu sogro, não lhe deu como esposo. Ela bolou um estratagema. Ela se disfarçou, se vestiu de prostituta, ficou numa estrada onde ela sabia que seu sogro passaria, e ali, com o rosto coberto, ela convida o próprio sogro que ia passando para um programa. O sogro estava viúvo, fazia alguns meses, e ele aceitou o programa com aquela prostituta sem saber que era sua nora. E daquela relação sexual, ela engravidou. Interessante detalhe é que quando eles tiveram a relação, o Judá disse que não tinha dinheiro para pagá-la pelos seus préstimos, pelo seu serviço, mas deixou como garantia um anel de selar, e deixou como garantia também o seu bordão, seu cajado. O bordão, o cajado naqueles dias era como se fosse a agenda da pessoa. Era no bordão de madeira que a pessoa fazia anotações importantes para si. E o anel de selar é como se fosse a própria documento de identidade da pessoa. Ele deixou os documentos como garantia e disse: dia seguinte eu te mando um cabrito, pelos seus serviços de prostituição que você me prestou. E assim foi. Só que no dia seguinte ele enviou o cabrito e não achou mais a mulher. Ninguém conhecia aquela prostituta, porque ela não era uma prostituta, ela apenas se disfarçou. E tempos depois chega a notícia, na casa de Judá: Judá, a sua nora Tamar engravidou. Ele falou: mas como? Isso é uma desonra para a família, como que ela foi engravidar? E aí mandou trazer a moça à sua presença. Ela disse: olha, esses pertences que eu tenho comigo, um anel de selar e um bordão, são da pessoa que me pertencem à pessoa que me engravidou. E Judá já estava pronto para que Tamar fosse apedrejada, porque essa era a lei do Antigo Testamento. Ele mandou trazer a nora à presença dele para que ela fosse apedrejada. E aí, quando ele viu que aqueles pertences eram dele, disse: na verdade essa mulher é mais justa do que eu. E reconheceu que ele era o pai da criança. Interessante que essa criança, gerada entre um sogro e uma nora, entrou aqui na genealogia de Jesus. E através de uma relação de prostituição, entrou na genealogia de Jesus. Aí nós vamos ver uma outra mulher. A próxima mulher está no versículo 5. Essa sim era uma prostituta de carteirinha. Raabe. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem foi Raabe? Uma prostituta que morava em Jericó, em cima dos muros da cidade. Os muros da cidade eram largos e ali cabiam várias moradias. Raabe morava lá. Quando Josué envia os espias para ver como que eles atacariam Jericó, eles resolveram se esconder aonde? Numa casa de prostituição, numa casa do meretrício. Para quê? Para não levantar suspeitas. E quando Raabe, a prostituta, viu que aqueles dois homens eram do povo de Israel, que estavam conquistando todos os outros povos, pediu clemência, falou: olha, eu vou dar guarida a vocês, eu vou esconder vocês, mas por favor, preservem a mim e a minha família, deem-me essa garantia. E Raabe escondeu os espias, eles conseguiram realizar a missão deles, e preservaram a vida de Raabe.
esta mulher, uma prostituta que foi honrada, entrou também na genealogia de Jesus. Faz parte, porque ela gerou Obed, aliás, ela gerou Boaz, que por sua vez gerou Obed, que por sua vez gerou Jessé. Esta prostituta foi nada mais, nada menos do que avó de Jessé, bisavó do rei Davi. Raabe gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, aliás, bisavó do rei Davi, e gerou o rei Davi, Jessé. Olha só, queridos, não é fato interessante? Mostra o quê? Isso mostra o quê? Que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está preocupado com o passado da pessoa, mas sim com o presente e o que a pessoa virá a ser no futuro. Tá aí, olha, Raabe, a prostituta, entrou na genealogia de Jesus, sendo exatamente a bisavó de Davi. Bisavó, é isso mesmo? Mãe de Boaz, mãe de Obed, Boaz que foi pai de Obed, Obed que gerou a Jessé. Então Davi é filho de Jessé, e é neto de Obed, e é bisneto de Boaz, tataraneto de Raabe. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso aí. Ou é bisneto ou é tataraneto? Eu estou aí, se não for uma coisa é outra. Mas veja bem, o importante é saber que essa mulher prostituta entrou ali na descendência do nosso rei Jesus. Veja bem, queridos, ainda há outra mulher aqui. Essa daqui é Ruth. Ruth vem logo a seguir. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. De todas as mulheres, essa é a mais decente. A mais decente. Só que o povo ao qual pertencia essa mulher não era gente boa, não. Não era. Quem era o povo da onde Ruth pertencia? Os moabitas. Quem foram os moabitas? De onde se originaram? Esse povo moabita, do qual Ruth fazia parte, se originou através de uma relação incestuosa entre pai e filhas. Da relação de Ló com as suas duas filhas, vieram os amonitas e os moabitas, do qual Ruth fazia parte. Olha só, que povo, hein? Vocês vejam que na linhagem do Senhor Jesus Cristo, tem pessoas que jamais a gente escolheria como parentes, não é verdade? Pessoas que jamais a gente teria orgulho de dizer, é meu parente, é da minha família, é da minha linhagem. Então, mas Deus, ele não faz essa acepção de pessoas, ele não vê como a gente vê, ele olha de uma forma diferente. Então aqui, queridos, olha, Ruth pertencia ao povo moabita, que se originou através de uma relação incestuosa, de pai com as suas filhas. Aí você pode estar perguntando, mas como que Ló foi ter relação sexual com as suas filhas? Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, não havia varões ali no local, para que essas duas filhas de Ló tivessem relações e suscitassem descendência. Novamente a questão de suscitar descendência. Qual foi o estratagema bolado por elas? Embriagar o pai delas, levar o pai delas para a tenda, e lá mexer com o pai delas, para que o pai delas tivesse relação com elas, e dali suscitasse filhos. Você deve estar pensando assim agora, a Bíblia tem histórias meio escabrosas, né? Tem histórias meio escandalosas. É isso que torna esse livro um livro digno de todo crédito. Porque se fosse colocar aqui só o lado bom das pessoas, daria para desconfiar que é um livro forjado. Mas ela faz questão de mostrar os podres das pessoas, os defeitos, tudo que é de ruim, para mostrar como que é a natureza humana. Então daí, olha, tem mais. Esse povo, os moabitas, não tinham boa fama não. Lembra-se quando Balaque queria atacar o povo de Deus, o povo de Israel? Qual foi o conselho que Balaão deu a eles? Olha, chama umas mocinhas moabitas para dançar para os jovens israelitas. Essas mocinhas moabitas eram meio depravadas, faziam umas danças sensuais. Então chama essas moças
para que atissem os jovens judeus, e assim eles tenham relações sexuais com elas, venham adquirir doenças venéreas, venham se misturar com outros povos, e aí venha estragar a linhagem deles. E foi exatamente o que aconteceu. Naquela ocasião, o povo de Israel foi derrotado, exatamente por causa dessa má influência das mulheres moabitas. Então era um povo que não tinha boa fama. E desse povo surgiu Ruth, que entrou na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Mas vem mais, olha só. Daí nós temos, interessante, repare comigo, queridos, porque aqui é citado o nome dessas mulheres e não de outras. Nós vemos que Arão gerou Abinadab. Fala o nome da esposa de Arão? Não fala. Nasson gerou Salmão. Fala o nome da esposa de Nasson? Não. Salmão gerou Boaz. Aí fala o nome de Raabe. Mas veja bem, só fala o nome das mulheres quando elas não tinham boa fama. Por quê? Para mostrar que a graça de Deus se há manifestado na pessoa de Jesus, e desde a sua linhagem, desde a sua genealogia. Vamos ver mais aí, queridos? Acompanhem comigo. Depois de Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Olha mais uma mulher citada na genealogia de Jesus. Quem foi essa? Batseba. Quem foi Batseba? A mulher com a qual Davi teve relações sexuais adúlteras. Relações sexuais adúlteras, sim. Davi estava no terraço do seu palácio, era época de primavera, seu exército estava guerreando no campo contra Rabá, e Davi está de boa, tirando folga enquanto o exército está guerreando, andando no terraço, olha para a casa vizinha, o que ele vê? Uma bela, linda mulher formosa se banhando na área exterior da casa, como era costume naquela época. Às vezes as pessoas tomavam banho na área exterior da casa, uma espécie de tanque ou piscina, e ele olha, rapidamente, chamou a atenção dele. E aí um recado, um lembrete para nós homens. O problema não é a primeira olhada que nós damos, que é inevitável a primeira olhada. O problema é a segunda olhada. É você olhar, em vez de desviar os olhos, não olhar, olhar novamente. Esse é o problema. Tinha um pastor, numa palestra, ele disse assim, pastor não, cantor famoso, década de 80, eu lembro até hoje. Uma das palestras, enquanto o pregador estava falando isso, ele disse, levantou a mão e disse, é por isso que eu só dou a primeira olhada. Eu dou a primeira olhada e não tiro os olhos, para evitar a segunda olhada. Mas, queridos, Davi não vigiou nisso, olhou a primeira vez, viu que a mulher era bonita, estava nua, olhou de novo, e já se interessou, perguntou, quem é essa mulher bonita? De quem ela é esposa? Ela é esposa de Urias, o Eteu, seu soldado Davi. Davi era rei, achou que ele podia ter o que ele queria, na hora que ele quisesse. Mande ela vir aqui no meu palácio. Deitou-se com ela, teve relações sexuais. Na Bíblia, quando a gente lê, deitou-se com ela, teve relações sexuais. E ela engravidou. Problemão para Davi, hein? Ele disse, como é que eu vou sair dessa agora? Já sei, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha o que o homem segundo o coração de Deus maquina. Davi pensou, só tem uma solução. Vamos trazer o marido dela do campo de batalha, vamos fazer ele deitar-se com ela, ter relações sexuais com ela, pronto. Ele vai pensar que o filho é dele, todo mundo vai pensar que o filho é dele, acabou, esquece. E assim o fez, chamou Urias, Urias veio. Davi chamou ele e disse, olha Urias, você tem sido um bom soldado, resolvi te dar uma folga, tá? Vá para sua casa e passe lá a noite com a sua mulher. Urias, sabe o que respondeu? Não, meu rei, eu não vou deixar o exército no campo de batalha, não vou deixar os seus sentinelas aqui sozinhos, eu vou ficar aqui junto com eles.
fazendo a guarda do palácio do rei. Que fidelidade, hein? Que lealdade. Enquanto Davi, estava chifrando ele. A Bíblia relata todas essas histórias. E logo de quem? Do homem segundo o coração de Deus, para mostrar que a graça de Deus se manifestando através da genealogia de Jesus. Então, aí Davi viu que a batalha estava pesada, estava difícil convencer o homem, encheu ele de bebida, embriagou ele. Falou, agora esse camarada vai para casa, vai tropicando, mas vai deitar com a mulher dele, e aí o plano vai estar concretizado. Que nada! Mesmo embriagado, ele disse, eu vou ficar aqui, na porta do palácio do rei, fazendo guarda junto com os demais sentinelas. Daqui eu não saio. Problemão. Bom, finalizando a história, concluindo, o pecado de Davi foi descoberto. Ele se arrependeu. O Salmo 51 é quando ele escreve arrependido desse ato que ele cometeu. Depois tem o Salmo 32, falando quando ele é perdoado. E o pior de tudo, Davi, não se contentando com isso, pensando numa outra forma de se livrar do problema, olha, então vamos fazer com que a mulher fique viúva. Mandou Urias para casa com um recado para Joabe, que era o capitão, o comandante do exército de Davi. Ponha Urias na frente do campo de batalha, na posição mais perigosa. E quando ele estiver na frente do exército, vocês recuem e deixem o camarada lá na frente para ele ser alvejado. E assim Davi cometeu não só um adultério, como um assassinato. Teve relações sexuais com a esposa do seu soldado e em seguida mandou matá-lo. O pecado de Davi foi descoberto. Davi trouxe consequências para Davi. Uma coisa é certa, queridos: Deus perdoa todo e qualquer pecado. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas tem uma coisa: Ele perdoa, mas não afasta as consequências do pecado. As consequências sempre ficam. Deus é um Deus perdoador, mas nós arcamos com as consequências do nosso pecado. Davi recebeu a punição, a consequência do seu pecado. Diz que a espada nunca mais se afastou da casa de Davi. Ele viu as consequências na vida dos filhos, na vida da sua descendência e muitas outras pragas que vieram sobre Israel. Mas, queridos, completando, o filho que nasceu dessa relação adúltera entre Davi e Batseba morreu. Mas ele se casou com a Batseba e tiveram outro filho. Quem foi outro filho? Salomão. Esse teve um reinado pacífico, sucedeu Davi no seu reinado. Teve um reinado próspero, era considerado o homem mais sábio entre todos os sábios do Oriente. E Salomão entra na genealogia do Senhor Jesus. Viram ele aí? Olha só. Versículo 6. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, ou Batseba. Mostrando o que com isso, queridos? Que a graça de Deus se há manifestado através de Jesus. Desde a genealogia da descendência de Jesus, nós já vemos a graça de Deus sendo manifestada. A graça de Deus é manifestada na nossa vida, é manifestada em nós. Mas tem mais, queridos. Olha, se nós pularmos para o versículo 10, nós vamos ver: Ezequias gerou Manassés. Aí vamos falar de um homem, né? Já estamos falando só de mulher, vamos falar de um homem. Quem foi Manassés? O rei mais feiticeiro que Judá já conheceu. Oferecia sacrifícios aos deuses, demônios, sacrificou seus próprios filhos no vale do Inom, matou os próprios filhos em sacrifício aos demônios.
Manassés, um rei feiticeiro que reinou em Judá. Só que Manassés, queridos, ele entrou também na linhagem e na descendência do Senhor Jesus. Se você fosse escolher parentes, pessoas para fazer parte da sua família, seja sincero, você escolheria essas pessoas? Não precisa nem responder sim, você ia dizer não. Você iria ter orgulho de dizer, olha, fulano de tal é meu parente, faz parte da minha família, da minha descendência. Você iria dizer sim ou não? Não. Mas Jesus, ele não se envergonha de nós. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para nós, não pelo que nós fomos, não pelo que nós somos, mas por aquilo que nós viremos a ser. Olha, e desde já, ele não nos vê como o Jonas pecador, a Maria, a Cleusa, o Antônio, José como pecador, não. Ele nos vê, sabe como? Como justiça de Deus. Justificados pela graça de Deus, justificados pelo seu grande amor, justificados pela sua misericórdia, justificados pela sua graça inefável, favor imerecido. Estados Unidos, Massachusetts, uma igreja presbiteriana, culto da manhã, estava lá um juiz de direito, que fazia parte do presbitério da igreja, e naquele culto entra um grande bandido, que já fora assassino de muitas pessoas, entrou para assistir o culto, e ele era uma pessoa convertida, e coincidência ou não, havia sido aquele juiz que era presbítero, que havia dado a última sentença de condenação para aquele bandido. Ele havia cumprido toda a sentença dele e estava ali na igreja, com a Bíblia na mão, louvando ao Senhor. O pastor percebeu que ele estava lá, cutucou o presbítero que era juiz e disse, olha, aliás, o juiz cutucou o pastor e disse, a graça de Deus é tremenda, né? Como é a graça de Deus? Como ela transforma a vida das pessoas. E o pastor responde assim, como pode, né? Deus transformar um tremendo bandido, assassino, e hoje estar louvando a Deus conosco. Aí o juiz que era presbítero disse, não pastor, não estou me referindo a ele não, estou referindo a mim. Eu era um estudante, orgulhoso, vaidoso, arrogante, e Deus me transformou, Deus transformou meu ser, hoje eu sou uma pessoa transformada em Cristo Jesus, e eu louvo a Ele por sua graça ter nos alcançado. Então a graça do Senhor Jesus, ela alcança toda e qualquer pessoa, não é só o pior bandido, criminoso, prostituta, ladrão, não, ela alcança nós, que já fomos orgulhosos, vaidosos, arrogantes, julgadores, costumamos apontar o dedo para o pecado das pessoas, julgar as pessoas e não olhamos para nós mesmos. A graça de Deus é tão incrível que ela alcança todos nós. Alcança inclusive aquele que, aliás, o maior impedimento para a graça do Senhor Jesus atuar, sabe qual é? Aquela pessoa que se acha certinha, que se acha boazinha, que se acha justa. Esse é o maior impedimento da graça. Mas quando nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, só merecemos o castigo de Deus, não merecemos nada de bom, a graça de Jesus nos alcança. A graça de Jesus se manifesta em nós. E por que a graça do Senhor Jesus Cristo se manifesta em nós? Voltando lá novamente a Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, queridos, a graça de Deus não só nos alcança, nos transformando, mas a graça de Deus também nos leva à santificação.
Que é exatamente esse processo que vem depois, olha, e nós recebemos a salvação. Logo a seguir a salvação vem o processo da santificação. Cada dia nos tornando melhores, cada dia nos tornando mais parecidos com Jesus, cada dia mais buscando a face dele, cada dia mais nos aproximando dele. E quanto mais nós aproximamos de Jesus, quanto mais perto estamos de Jesus, maior ele se mostra para nós, maior ele se mostra na nossa vida. Agora, queridos, observem que a graça de Deus se manifesta na nossa vida, não só para nos trazer a salvação, mas também para nos levar à santificação, que é exatamente isto aqui, olha, renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E como é que a graça de Deus opera dessa forma, promovendo santificação em nós? Pela gratidão. Quando nós nos lembramos o que éramos, pecadores terríveis, pecadores sem salvação, pecadores irreconciliáveis com Deus, mas a graça de Deus se manifestou na nossa vida e nós fomos alcançados por Deus. Como que nós agimos assim? Em gratidão a Jesus. Nós o agradecemos por tudo que Ele é para nós, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele promoveu em nossa vida. E aí, queridos, é impossível voltarmos as costas para Jesus. É impossível continuarmos vivendo da mesma maneira, entregues às paixões mundanas, entregue às obras da carne, entregue aos nossos próprios desejos. É impossível. Por quê? Porque nós conhecemos o amor de Deus, nós conhecemos a sua graça, nós conhecemos a sua misericórdia, nós entendemos a forma como Ele nos amou, a forma como Ele nos ama. É assim que nós conseguimos renunciar às paixões da carne, renunciar à iniquidade, renunciar à forma de viver errada, através da graça de Deus. A graça de Deus não só nos alcança para a salvação, mas ela promove em nós essa santificação. Nós nos sentimos constrangidos quando nos vemos impelidos a pecar. A gente pensa e pensa, não posso fazer isso. Jesus deu a vida por mim, Jesus se sacrificou naquela cruz, Ele manifestou a sua graça maravilhosa na minha vida. Como eu vou agir assim com Jesus? Como eu vou decepcionar meu Jesus? Não é assim que nós agimos? Quando nós temos consciência da graça dele? Então, a graça, ao contrário do que muitos pensam, já que eu sou alcançado pela graça, beneficiado pela graça, eu vou viver à la vontade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vou fazer o que eu quero da minha vida, porque estamos na graça. Não, errado. A graça de Deus, ao invés de nos levar a pecar deliberadamente, nos conduz à santificação. Pensamos 2 vezes, 3 vezes, várias vezes, antes de cometer o pecado, que nós pensamos conosco mesmo: não quero desagradar aquele que morreu por mim, aquele que deu a vida por mim, aquele que me alcançou através da sua graça maravilhosa. Amém, queridos? Entenderam o que é a graça de Deus? Vamos falar mais vezes sobre a graça de Deus. Mas desde já, a minha intenção era que vocês entendessem isso nessa noite. Entendendo isso nessa noite, já é o primeiro grande passo. Então, olha só. O mundo comemora o Natal, não como o Natal, a maior parte das pessoas comemora como festas, né? Boas festas. Já tem até um projeto de lei querendo tirar a palavra Natal, substituir por boas festas, porque tem pessoas que não acreditam em Jesus, pessoas que não cultuam Jesus. Então, para que o Natal seja universal para todos, a ideia é transformar em boas festas, tirar a palavra Natal. Mas, que é interessante, né? Interessante. O Natal foi criado para lembrar
do nascimento de Jesus, e agora querem tirar Jesus da data, dizendo só boas festas, tirar a palavra Natal. E nem todo mundo cultua Jesus, nem todo mundo acredita em Jesus. Então, manda essas pessoas que não cultuam Jesus, não celebram Jesus, manda plantar fava. Vai celebrar suas boas festas em outra época. Essa época é a época do Natal. Não tem nada de boas festas, é Natal. Né? É interessante, né, queridos? Até no Natal o pessoal invoca, é uma coisa, né? Mas o mundo jaz o maligno, a gente entende por quê. Então, queridos, vamos orar e agradecer pela graça de Deus que se há manifestado em nossa vida. Eu sei que para muitos pode ter sido uma pregação meia cansativa, sonolenta, porque a gente falou de genealogia, falou em genealogia, dá sono. Mas o objetivo era que você aprendesse isso. A graça de Deus, manifestada em Cristo Jesus, e desde a sua genealogia, ela traz para nós a consciência de que Deus não olha o nosso passado, não se importa com quem nós fomos, mas ela está interessada naquilo que nós nos tornaremos. Até no seu presente, se você está pensando agora, mas eu não sou ainda essa pessoa perfeita, e nem vai ser, enquanto estiver aqui na terra. Você sempre vai ter uma outra falha, um outro pecado, você sempre terá. Mas um dia, quando nós estivermos face a face com Deus, um corpo novo, glorificado, estaremos livres do pecado. Porque nesse corpo não habita bem nenhum, é podridão. Morreu hoje, amanhã, 2 dias depois, já está cheio de bicho. Presta para nada, carne podre, contaminada. Mas o bem que nós temos está lá dentro. O Espírito Santo de Deus, que Deus nos confiou, nos outorgou através da sua graça, desse favor imerecido. E por favor, combatam de todas as maneiras a autojustificação, o mérito próprio, o merecimento próprio. Nunca pense em seu coração, estou salvo, porque eu sempre fui uma pessoa legal. Deus me abençoa, porque eu sou um bom sujeito, uma boa mulher. Olha, Deus me ama, porque eu quero fazer tudo certinho para Ele. Para com isso. Isto é o pior inimigo da graça. A graça alcança aquelas pessoas que se acham as mais indignas, as mais desmerecedoras, as mais miseráveis possível. Se você é uma pessoa que se acha desmerecedora da graça de Deus, miserável, pobre pecador, parabéns, você é uma pessoa cheia da graça de Deus. Parabéns, você é uma pessoa cheia da graça de Deus. Considere-se sempre assim, como o próprio apóstolo Paulo se considerou, o principal dos pecadores, o pior dos pecadores. Paulo se considerava. Quem foi Paulo? O homem mais cheio da graça de Deus que nós vemos no Novo Testamento. Se considerava o principal dos pecadores. Que lição para nós? Às vezes nós nos arrogamos. Eu oro, eu faço jejum, eu leio a Bíblia, eu prego, eu canto, eu louvo, eu faço isso, ajudo na obra, dou dízimo, oferta, não sei o quê. Deus olha para nós e diz, pobre, miserável, cego, nu. Quando que vai aprender? Que é tudo pela minha graça, nada por merecimento, nada por mérito próprio. Lembra-se da parábola do publicano e do fariseu? 2 homens desceram ao templo para orar. Um era publicano, cobrador de impostos. Aliás, um era fariseu. E ele batia no peito, arrogava dizendo, ó Deus, obrigado por olhar por mim, que eu faço minhas orações, dou dízimo de tudo quanto eu ganho, eu sirvo a ti no templo, não sou como esses publicanos, pecadores, que são indignos de ti. E o publicano se humilhava,
batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu não mereço nada de ti. Quem desceu para casa justificado, sendo justiça de Deus? Pobre publicano pecador. Enquanto o outro, que se arrogava de tantas coisas, Deus nem olhou, nem ouviu as orações. Então que nós possamos, queridos, pensar e meditar nisso. Essa noite confesse ao Senhor Jesus, dizendo: olha, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Sou pecador, não mereço a tua graça, não mereço o teu amor, não mereço a tua misericórdia, não mereço a tua compaixão, mas muito obrigado, Senhor, pela tua graça ter me alcançado, pelo teu favor, que eu não merecia, ter me tornado justo, justiça de Deus, e pela tua graça eu estou salvo. Continua me conservando na tua graça, Senhor. Continua me conduzindo na tua graça. Pela tua graça, me santifica. Me ajude a renunciar ao mundo, às paixões mundanas, às obras da carne e a tudo que não condiz com a tua vontade na minha vida. Me ajude, Senhor, enquanto isso, a aguardar nessa bendita esperança, a gloriosa manifestação do seu Filho Jesus. Me ajuda, Senhor. Amém. Se você fez essa oração, eu creio que você é uma pessoa que pode se dizer segundo o coração de Deus. Que Deus se agrada da humildade, Deus se agrada do quebrantamento, Deus se agrada quando nós reconhecemos que nada somos, nada merecemos. Aliás, só merecemos a ira divina, castigo de Deus. Mas Ele manifesta a sua graça na vida dessas pessoas. Nunca, jamais se julgue alguém diante de Deus, alguém com méritos próprios. Deus detesta isso. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele diz: eis para quem eu olharei, para o abatido de espírito, para o quebrantado, que teme e treme diante da minha voz. Eis para quem eu olharei. Então que nós possamos ser essas pessoas, quebrantadas no espírito, humildes, dizendo: Senhor, olha para mim, preciso da tua graça. Veja o seu pecado, não olhe para o pecado dos outros, que Deus abomina isso, quando a gente começa a apontar: olha aquela pessoa, olha aquele outro, ainda bem que eu não sou assim, ainda bem que eu sou diferente. Deus abomina. Olhe para si mesmo, para o seu pecado, e diz: eu não sou melhor que essa pessoa, não sou melhor que ninguém. Se eu nunca matei, nunca adulterei em ato, já adulterei, já matei em pensamento. Então não sou melhor que as pessoas que praticam o ato de matar, o ato de adulterar. Porque na nova aliança, a coisa é mais difícil. O padrão de santidade é maior. Na antiga aliança, era digno de morte quem adulterava, quem matava. Na nova aliança, só de pensar, já estamos adulterando. Só de nos irarmos no nosso coração contra a pessoa, já estamos matando. É por isso que nós dependemos da graça de Deus, porque a graça de Deus cobre tudo isso. Se a coisa é mais difícil, o padrão de santidade é mais difícil na graça, a graça cobre tudo isso e nos dá no nosso coração esse desejo de servirmos a Jesus, mesmo sendo pecadores.